dia, graça e paz, tudo bem? E aí, meus irmãos, todo mundo pronto para fechar o janeiro? Glória! Vamos dar um capote nesse janeiro, mostrar quem que manda, né? Queridos, hoje nós estamos num culto diferenciado, ok? Obrigado, irmão. Você consegue perceber a presença de Deus? O pentecostal é muito ligado a isso, né? Os irmãos, assim, não pejorativamente, os irmãos tradicionais, eles têm dificuldade, nós não. Nós, no louvor, a gente canta, a gente dança. Eu me lembro que, há pouco tempo atrás, alguém de uma igreja dita tradicional veio aqui e se escandalizou com a coreografia, né? As meninas dançando. Na verdade, adoração com dança, né? E se escandalizou. É difícil, né, irmãos? Porque a Bíblia prescreve isso, né? A palavra de Deus diz que Davi dançou. E a mulher de Davi, inclusive rechaçou a atitude de Davi, e ela recebeu de Deus um castigo de esterilidade por conta de que ela reprovou o seu marido. Então eu acho que a gente tem que ir para a Bíblia, né? Quando a gente tem dúvida de alguma coisa, nós devemos recorrer às Sagradas Letras, né? Para que a gente não fique alienado. Então, dançar, adorar com dança não é pecado, não é fogo estranho, tá? É algo que já aconteceu nas páginas da Bíblia e passível de acontecer nos dias atuais. Mas a igreja é multiforme, né? A forma de cultuar a Deus, ela é multiforme. Então, tem uns que acham que não deve dançar, adorar com dança, outros acham que sim, e assim a obra de Deus não para. Eu tenho um texto sobre missões nessa manhã, e eu vou compartilhar com os irmãos Atos capítulo 1, no versículo 8 especificamente. Atos capítulo 1, no versículo 8. Eu vou pegar a tradução revista e atualizada, pode fazer a troca, por favor. Atos capítulo 1, versículo 8, edição revista e atualizada. A palavra do Senhor diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela manhã e também pelo mês que se vai. Senhor, obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou e nos tem ajudado. Agora, Senhor, nós precisamos fechar esse mês. Aquilo que ainda não aconteceu, eu peço que o Senhor promova, provisione, faça acontecer em nome de Jesus. Para que tenhamos, Senhor, muitas bênçãos no mês de fevereiro. Por isso, guarda a tua igreja missionária, protege em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem é o maior missionário que o mundo já viu? É Deus. Deus é missionário, Jesus é missionário e o Espírito Santo é missionário. Então é a Missio Dei, a missão de Deus. Por que Deus é missionário? Porque Ele sempre buscou se comunicar com o homem. Desde o Éden, o homem está numa rota de fuga, fugindo de Deus o tempo todo.
Esses dias, conversando com uma pessoa, ela me perguntou assim: a fulana está indo na igreja? Eu falei: não, porque essa geração não quer saber de igreja. E a verdade é essa. Essa geração pós-moderna, ela não quer saber de igreja. Os jovens, na grande maioria, não querem saber de igreja. Os homens não querem saber de igreja. As mulheres um pouco mais. Por quê? Porque as pessoas não querem firmar compromisso. Elas firmam compromisso com minha casa e minha vida, pagam 25 anos e isso não incomoda. Elas firmam compromisso quando compram um carro, 72 meses, e elas não se incomodam. Elas firmam compromisso com água e luz todo mês, é uma conta que você não para de pagar, e isso não incomoda. Agora, sentar num banco de igreja, uma vez por semana, ouvir uma palavra que desce retilínea do céu, isso é muito para as pessoas. Lamentavelmente, é como disse o apóstolo Paulo, uma geração amante dos prazeres, inimigas de Deus. Uma geração que quer um evangelho customizado, aquele evangelho, que agrada, que dá coceira nos ouvidos. É isso que nós estamos vivendo. Hoje, irmãos, como depois de vai fazer 22 anos que eu estou no altar dessa igreja, eu começo a perceber que eu tenho que tomar cuidado com o que eu prego. E essa semana eu pensei até em parar. Falei: gente, eu acho que eu posso parar, já deu. Porque tudo que você fala ofende as pessoas. As pessoas não querem ser incomodadas. As pessoas estão fechadas. Elas não querem receber uma orientação, uma exortação, uma admoestação. Parece que o evangelho está agredindo as pessoas. Então você vê que essa geração é uma geração que está tendo dificuldade de se relacionar com Deus. Lamentavelmente. Nós temos visto, irmãos, a política entrar dentro das igrejas. Coisa feia. Coisa feia. Igrejas históricas que já viveram grandes avivamentos, hoje enfronhadas com política. É claro que nós temos que votar. Eu sou um eleitor. E se você me perguntar em quem eu votei nas últimas 5 eleições, eu sou capaz de dizer aqui até os deputados estaduais que eu votei. Eu acho que nós temos que votar. Mas, por favor, igreja não é curral eleitoral. Nós não podemos fazer de uma igreja um lote político. E, lamentavelmente, isso entristece o Espírito Santo, que é o grande missionário da vez. Hoje, quem está fazendo missões é o Espírito Santo. Jesus já fez a missão e continua à destra do Pai, intercedendo por nós. Mas o Espírito Santo é o Jesus presente. O Espírito Santo está desde o Pentecostes cuidando daquilo que é dele. Mas nós não podemos entristecer Deus. E ainda essa semana eu falava, acho que era com a minha esposa que eu falei, Deus está triste conosco. Nós temos decepcionado o nosso Deus, gente. Nós temos feito coisas, falado coisas, pensado coisas que desagradam profundamente a santidade do nosso Deus. Como disse Isaías, Deus pergunta: a quem enviarei? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Parece que nós não temos mais Isaías nessa geração. As pessoas, sem ofender, tá, gente, por favor, as pessoas querem ser médicos, mas não porque eles amam cuidar de vidas. O viés é financeiro muitas vezes. As pessoas querem ser grande nesse mundo, quando a própria Bíblia diz que nós devemos nos rebaixar, que nós devemos nos humilhar. Deus exalta o abatido, Deus resiste ao soberbo. Que tempo difícil é esse que nós estamos vivendo. Quando eu era espírita,
Fui espírita muitos anos, de 77 a 89. Comecei no Vale do Amanhecer, passei pela Cidade Eclética, fui para o Centro Espírita André Luiz, fiquei muito tempo no Centro Espírita André Luiz. Vim para Rio Verde, fui para o Eurípides de Barçanufo. Do Eurípides de Barçanufo eu migrei para Umbanda, Quimbanda. Quer dizer, eu conheci todos os degraus do Espiritismo. E se ouvia dentro do kardecismo que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E essa frase não sai da minha cabeça, porque ela é uma frase clichê dentro do Espiritismo, uma frase emblemática que eles usam muito. E eu fico pensando, Brasil é o coração do mundo, até entendo. Pátria do Evangelho. A missionária Neide acabou de trazer uma estatística de que 25% do Brasil é evangélico. Se você fizer essa conta aí, puder fazer, 217 milhões, 25% vai dar o quê? 30 milhões de pessoas? Talvez? 54 milhões? Desculpa, fiz errado. 54 milhões de pessoas. Dizem que os evangélicos podem definir uma eleição. Já ouviram isso? Está todo mundo querendo pescar no aquário evangélico. Os políticos aí, essas raposas velhas, estão todas aí querendo pescar no aquário dos evangélicos. Então, os evangélicos definem uma eleição, mas não definem a santidade do país. Não definem a ortodoxia. Não definem o senhorio de Cristo sobre a nação. Nós vivemos num estado, num país que se autoproclama laico, mas os feriados são todos católicos. Agora, coração do mundo, pátria do Evangelho, quisera que realmente o Espiritismo tivesse certo. Porque nós vemos a igreja, o mundo influenciando a igreja muito, mas nós não vemos a igreja influenciando o mundo. O país está cada dia mais corrupto. A corrupção está dentro das igrejas. Agora vocês viram um escândalo aí, que uma senadora soltou aí o verbo, né? E disse o nome de vários pastores envolvidos em um escândalo de um banco quebrado. Poxa, mas eu não vi o nome de um espírita. Eu não vi o nome de alguém de outra religião, mas os evangélicos, eles definem, né? Até a corrupção do país. Gente, o que está acontecendo? Será que eu nasci no século errado? Eu estou vendo o mundo cristão, vou falar dos evangélicos, não vou falar mal dos católicos, vou falar mal dos evangélicos. Eu estou vendo o mundo evangélico derreter. Está se diluindo, está escorrendo pelas mãos, está volátil, sabe? Não há compromisso, uma geração descompromissada com santidade, descompromissada com a palavra, descompromissada com a submissão, a obediência. Meu Deus, o que está acontecendo? Quando eu era criança, eu assisti um filme, talvez você tenha assistido, Deu a Louca no Mundo. Esse filme, ele foi bem explorado pelo cinema e ele passou. Esse filme ainda existe, da década de 70, Deu a Louca no Mundo. E eu começo a perceber que deu mesmo, a louca no mundo. O mundo está alienado, o mundo está fora da órbita, está totalmente desconectado, valores mutilados. Aí a gente fica, né? Agora eu vou fazer aqui o contraponto, né? A África não foi alcançada, mas o Brasil também não foi não. Mas a Ásia não foi alcançada, o Brasil também não foi não. Nós temos nominalismo no nosso país.
Pessoas que se dizem cristãs não têm conduta de um cristão. Então foram pregar para Mahatma Gandhi, um dos maiores pacifistas que o mundo já viu. E nesse mundo que nós vivemos, o pacifista morre assassinado, viu? A exemplo eu tenho Jesus, a exemplo eu tenho Martin Luther King, a exemplo eu tenho Mahatma Gandhi, tantos outros. Foram pregar o evangelho para ele. Depois que pregaram o evangelho para ele, o pastor perguntou: o senhor aceita Jesus? Ele disse: sim, aceito, eu só não aceito esse evangelho que vocês vivem. Gente, quem é que faz propaganda reversa do cristianismo? Somos nós. Muitas pessoas não são evangélicos por nossa culpa. Eu vou usar evangélico aqui, que é um termo genérico, tá? Não vou falar crente, não, vou falar evangélico, mas você está entendendo. Sabe quem não faz as pessoas virem para a igreja? Somos nós mesmos. Que compramos e não pagamos, que não respeitamos o sexo oposto. Um dia uma irmã ligou para mim, essa irmã fisioterapeuta, crente. Ela falou: pastor, o senhor conhece o pastor fulano de tal? Eu falei: conheço. Ele marcou uma consulta aqui comigo, fez 10 sessões. Eu falei: ah, que legal, que bom. Não teve uma sessão que ele não me cantou. Eu falei: ai, que pena. É isso, irmãos. No altar eu sou o santarrão, eu sou o leão. Fora do altar eu sou o quê? E é isso que eu brado, e é isso que eu não vou me calar. Por quê? Porque eu acho que aí embaixo é a extensão do que eu sou aqui em cima é a continuidade do que eu sou aí embaixo. Por favor, conduta santa, conduta reta, um caminhar altaneiro, ascendente, rumo à Nova Jerusalém, rumo a Deus, a Nova Canaã. Então, tudo bem, a gente tem que ganhar a África, mas nós temos que consolidar os nossos pés aqui, através de uma sã doutrina. Igrejas onde não se pode pregar isso, não se pode pregar aquilo. Por favor, gente. O pregador ele tem que estar livre, leve e solto para falar da parte de Deus. Ele é canal de bênção. O evangelho tem que fluir. A palavra de Deus diz em João capítulo 7, versículo 35, do teu interior fluirão rios de água viva. Ora, um líder espiritual que do interior dele não flui nada, isso aí está tomando espaço de alguém que poderia ser usado por Deus. Agora, voltando ao texto, Atos 1:8 está falando de que nós precisamos, primeiro, receber poder. Isso aqui é o imperativo. Mas recebereis, é uma promessa, é o imperativo. Está na agenda do cristão receber poder. Receber poder é ter alcance de atitude, lastro de ação. E nós precisamos desse poder, porque nós somos tímidos, para não dizer medrosos. Por que você acha que o apóstolo Pedro enfrentou a crucificação a ponto, segundo os escritos paralelos, não os escritos inspirados, não os escritos canônicos, os escritos paralelos, os apócrifos, disseram que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Nossa, mas que coragem! Mas ele é o mesmo homem que negou Jesus porque estava com medo. Qual que é a diferença entre entre o Pedro que nega Jesus na noite da prisão de Jesus e o Pedro que pede para ser crucificado de cabeça para baixo? É o dínamos, o dunamis. É uma palavra grega que significa dinamite. Quando o Espírito Santo alcança alguém, uma dinamite é colocada dentro da pessoa. Pastor, então o cristão é um homem-bomba? Não, pelo amor de Deus, o cristão não é um homem-bomba. O cristão é a própria bomba. É um homem pronto para explodir para Jesus.
para não matar, mas para morrer por Cristo. Então, nós precisamos desse poder. Quantos países existem no mundo? 195 países, dos quais 193 faz parte da ONU. Quantos idiomas nós temos no mundo? 7.536 idiomas. Pasmem, 54 países desses 195 estão na África, 45 estão na Ásia, 33 estão na América, se a Groenlândia não for. Eu ia falar roubada, mas não posso falar porque é anexada. Oh, irmão, essa palavra, tá vendo? É que nós estamos vendo aí agora os grandes, né, invadindo o quintal dos pequenos, né? Então, queridos, esse poder nós precisamos dele. Mas esse poder, ele vem de quem? Do Paráclito. Esse poder vem de quem? Do Consolador. Esse poder vem de quem? Do Espírito de fortaleza, do Espírito da verdade, do Espírito. Esse poder vem do Espírito Santo. Eu apenas trouxe sinônimos para o mesmo nome. Então, nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. E a pergunta que eu te faço é: você já recebeu esse poder? Pastor, como é que eu sei que esse poder está sobre a minha vida? Meu irmão, é um conjunto de coisas que vai acontecer, que vão acontecer, né, na concordância, né? É um conjunto de coisas que vão acontecer. Primeiro, a pessoa que tem o Espírito Santo, ele tem vontade de estar na casa do Senhor. A pessoa que tem o Espírito Santo passa a ter uma ousadia que vai além da curva. A pessoa que tem o Espírito Santo, muitas vezes ela tem dons. Qual dom, pastor? O dom de falar em línguas, o dom de profetizar. E aqui profetizar, irmão, não é essas revelações Kodak que você vê por aí, não. Eis que te digo, meu servo. Não é isso não, irmão. O dom de profetizar é falar segundo a palavra de Deus. Revelação é outra coisa. Eu estou falando de profetizar. Agora, a pessoa que tem o Espírito Santo, ele gosta de orar, ele gosta de louvar. Então vai para você agora aí um esclarecimento. Você gosta de ouvir músicas cristãs, evangélicas? Aqui na igreja eu tenho vários testemunhos de pessoas que deixaram de ouvir as músicas do mundo e agora ouvem somente músicas cristãs. Isso é um sinal de que o Espírito Santo está na sua vida. Quando você está num lugar que não tem crente, como você se comporta? Quem é você quando ninguém está olhando? Isso também é um sinal de que o Espírito Santo está na tua vida. Eu não vou fazer algo errado porque o pastor está aqui. Eu não vou fazer porque agora não me convém, não é? Tudo me é lícito, eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém. Então recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o Espírito Santo desce como azeite, o azeite quente da unção. O Espírito Santo desce renovando a nossa fé. Ele desce trazendo santidade à nossa vida. Olha, queridos, eu estou há 36 anos no Evangelho. Se de lá para cá eu não mudei nada, eu não sou digno de estar aqui. Aliás, se eu não mudei nada é muito pouco. Em 36 anos, Jacó vira Israel, Simão vira Pedro. Em 36 anos, meu irmão, é uma vida. Eu já vivi mais com Jesus do que sem Jesus. Pastor, como é que eu sei que o Espírito Santo está na minha vida? Olha para o teu casamento.
Como é que é a relação? É uma relação afetuosa, harmoniosa? É uma relação aconchegante, não é tóxica, não é agressiva? Se tudo isso está acontecendo da forma que eu estou prescrevendo, você está com o Espírito Santo em sua vida. Amém? Você sente prazer em vir para a igreja ou você vem no automático? Isso é um indicativo de que você tem o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Pastor, então, nós somos testemunhas de Yeshua. Não tem o testemunha de Jeová? Nós somos o testemunha de Jesus. Está aqui, ó. Tá aqui. Vamos abrir uma igreja, testemunhas de Jesus? E vamos sair batendo na porta dos outros 8 horas da manhã no domingo? Mas se eles incomodam, nós também podemos incomodar. Nós não estamos aqui, não é para salgar? O sal não é aquilo que põe sabor? Então, queridos, são os testemunhas de Jesus. Nós sereis minhas testemunhas. Agora aqui tem uma cereja, tá? Eu quero degustar essa cereja junto com você. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, onde Jesus estava. Vamos lá, gente. Onde Jesus estava nesse momento que ele falou isso? Começa com Jerusalém. Onde ele estava? Acertaram, eu vi que vocês estão atentos. Então, Jesus estava em Jerusalém. Onde é que a gente começa o nosso testemunho? Dentro da sua casa. Aí eu conheci uma moça que o casamento dela tinha sido malfadado. Ela, como mãe, nota 0, porque ela deu os filhos tudo para a sogra. Só tinha beleza. Só tinha beleza física. Cabecinha vazia, cabecinha oca. E aí, quando foi um dia, da sala para o quarto, ela deu uma inspiração. Não, vou ser missionária. Porque tem missionário que nasce do banheiro para a sala, né? Do banheiro para o quarto. Não, eu vou ser... Nem o próprio pastor acredita no chamado dela. Acho que nem ela. Não, eu vou ser missionária. Eu olhei e falei, não conseguiu ser uma boa esposa? Não conseguiu ser uma boa mãe? Vem dizer para mim que vai ser uma boa missionária? Ah, para com isso, irmãos. Isso é a ilha da fantasia. Para com isso. Para com isso. Se você não consegue ser bom em nada, esquece. Para Deus também você não vai ser bom. Aí a pessoa está lá, trabalhando lá de pedreiro, de servente, de carpinteiro. Aí resolve parar tudo e ser pastor. Se ele não foi um bom carpinteiro, ele não vai ser um bom pastor. Se ele não foi um bom pedreiro, ele não vai ser um bom pastor. De vez em quando eu ouço falar que eu fui um bom professor. Então há chances de que eu seja um bom pastor. Correto? Eu coloquei muita gente dentro da biologia. N alunos meus disseram, professor, eu fiz biologia por sua causa. Eu falei, servi pelo menos para isso. Influenciar, o líder é aquele que influencia pessoas. É aquele que leva paixão para as pessoas. Quando você fala com paixão, você fala com autoridade. Quando você fala com autoridade, você transforma vidas. Agora o cara nunca conseguiu ser nada na vida e quer virar pastor. E aí essa moça querendo ser missionária. A língua coça, irmãos. Tem coisa que eu não dou conta. Falei, minha filha, vai cuidar dos seus filhos. Aí um dia conheci uma missionária. Estava no campo. Não posso falar com muita clareza, né? Conheci uma missionária, estava no campo. Eu falei, minha filha, vem cuidar de sua mãe, de seu pai, eles estão idosos. Você fica aí, cuidando de jovem, cuidando disso, cuidando daquilo. Vem cuidar de sua mãe, de seu pai. Ela falou, não posso, porque se eu ficar junto com a minha mãe, a gente briga o tempo todo. Mas se ela briga com a própria mãe, ela não vai brigar no campo? Não tem mágica.
É igual aquela história, né? O defunto está ali dentro do caixão e a gente vai em vários velórios, né? E aí chega lá, ele era tão bom, era nada, era o capeta, não era tão bom não. Aí porque morreu ficou santo. E eu me lembro uma vez que eu ainda era espírita, eu fui no velório de um parente, meio parente meu. E assim, eu não vou dar detalhes, mas a vida do rapaz era totalmente miserável. E aí na hora que levaram o caixão e colocaram ao lado do túmulo, abriram, que o pessoal tem a mania de abrir o caixão ali junto com o túmulo, né? Tinha, não sei se ainda tem. Aí abriu o caixão, colocou em cima da terra ali, que era uma cova rasa, colocou aquele caixão em cima da terra, abriu ali, e eu fiquei olhando, e a mãe falava: meu Deus, transforma meu espírito, meu filho num espírito de luz. Você acha mesmo, irmão? Quem não fez em vida, em morte, espera o quê? Por isso que a gente prega o evangelho para vocês, para que nós mudemos hoje, não amanhã, é hoje. O que tem que fazer, faz agora. Sabe, nós não oferecemos aqui comida requentada, nós não oferecemos aqui café requentado. Eu acho que tudo aquilo que vem de Deus tem que ser quentinho, tem que ser fresco, e tem que ser servido na hora. Então sereis minhas testemunhas, para começar, dentro da sua casa. Você não consegue dar testemunho dentro da sua casa, você quer ir para a África? Já causa dano dentro da família, quer causar dano lá na África? O que tem de missionário, você não tem noção, e agora eu vou falar aqui, o que tem de missionário que se perde no campo, ele vai fazer missões lá no mundo islâmico, ele se torna muçulmano. Vai fazer missões entre os espíritas, ele se converte ao espiritismo. Vai fazer missões entre povos africanos, se apaixona por uma moreninha lá e abandona tudo e vai viver com a moreninha. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos, se nós não conseguirmos ser missionários dentro do nosso casamento, na nossa relação paternal, fraternal, esquece missões. Você não vai ser missionário bom, você vai ser mais um engano. Então, começa a ser testemunha dentro da sua casa, em Jerusalém. Jerusalém. Também na Judéia. Começa a ser missionário na tua igreja. Na tua igreja. Pastor, eu quero ser missionário. Eu nunca vi essa pessoa arredando uma cadeira. Eu nunca vi essa pessoa servindo em nada. Pastor, eu tenho chamado missionário. Eu nunca vi essa pessoa perguntando: no que eu posso ajudar, no que eu posso servir. É como se o trabalho missionário fosse algo apartado da realidade. Não é. Nunca serviu em nada, nem dizimista é, nem amor pela própria igreja tem. Como é que quer ser missionário? Então a tua missão começa em Rio Verde agora, mas ela também se estende ao estado de Goiás. Quando você sai de Rio Verde, como é que as pessoas te reconhecem? Quando você está entre os seus pares, lá fora de Rio Verde, como que você é conhecido? Um dia eu estava entre pastores, numa reunião da ordem, a ordem dos pastores, aqui da nossa convenção, e aí veio andando de lá para cá um pastor, e um pastor decano que estava do meu lado, né? Quando ele viu que aquela pessoa vinha, ele falou: ixi, ó encrenca, esse é o desmancha-rodas, ó encrenca. Como é que faz com um negócio desse, irmão? Você não consegue ter, sabe, você não consegue ter expressão no estado, sabe? Então, a missão começa em Jerusalém e se estende à Judéia. Por quê? Porque Jerusalém era a capital da Judéia. É da cidade para o estado. Aí ele fala, Samaria. Samaria era um estado adjacente. Samaria era um estado ali contíguo com a Judéia. Então você tem que ser missionário em Rio Verde, em Goiás e em Brasília.
em Minas, no Tocantins, na Bahia. Aí ele diz, e também nos confins da terra. Aí a gente tem que entender o que é confins da terra. Eu acho que o Brasil é o confins da terra. Por quê? Porque é a ponta das Américas. Nós estamos na periferia da América. Apesar de que o americano acha que americano é só ele, mas nós também somos americanos. Eles nos chamam de latino. É pejorativo. Latino é povo pobre. Mas não, nós somos americanos tanto quanto o Trump. Somos bem americanos. Um americano sulista. Nós estamos na periferia das Américas. Então, de repente, o confins da terra é o próprio Brasil. É o Rio Grande do Sul. Não é? É o sul do país. Nós somos os confins da terra. Agora, vamos entender um detalhe. Onde foi proferida essa sentença? Essa expressão, até os confins da terra, foi proferida onde? Jerusalém. Então preste atenção. Jerusalém, aquela região ali é chamada de Oriente Médio. Eu quero que você entenda isso agora. Tudo que vem de Deus vem do leste para o oeste. Vem do oriente para o ocidente. Assim como o relâmpago surge no oriente e se dirige ao ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então preste atenção, existe um portal, e agora eu vou mistificar, existe um portal de entrada para esse mundo que nós estamos, e esse portal está no oriente. Quando Deus então expulsa Adão e Eva do Éden, Ele colocou o querubim ao oriente, fechando a entrada. Então, o Oriente Médio foi o portal de entrada para a palavra. O Oriente Médio foi o portal de entrada para as Escrituras, foi o portal de entrada para o nascimento de Jesus e foi o portal de entrada para o chamado missionário. Preste atenção, é do Oriente para o Ocidente, o Brasil, América do Sul, América Central, América do Norte, é Ocidente, Europa é Ocidente. O sol nasce no leste, para quem não sabe, leste é Oriente. Japão é Oriente. A Ásia toda é Oriente. A Palestina é o Oriente. Então você percebe que o chamado missionário, ele entrou por um portal do qual eu já estou falando. E esse portal, ele veio para que alcançasse o mundo. O sol entra pelo leste, ele entra pelo ocidente, pelo oriente e alcança todo o planeta. Ele nasce no leste, se põe no oeste e isso é portão de entrada. Quando os anjos de Deus vêm estabelecer uma missão, ao que parece, isso aqui não é doutrina, não é teologia, mas é uma inferência, né? Eu estou entendendo isso, que quando Deus tem algo para entregar por esse mundo, entra pelo portal do Oriente. Então, queridos, nós temos que entender que o Evangelho, o poder do Espírito Santo nasce lá em Jerusalém e já está nos confins da terra. Pastor, o que isso implica? Implica que Jesus está voltando. Já chegou nos confins da terra. Nós somos os confins da terra. O Evangelho já chegou aqui. Então Jesus está voltando. Aí alguém tem a ideia de que Jesus só vai voltar quando todo mundo tiver convertido. Não é isso. O mundo inteiro só vai se converter quando Jesus começar a governar no milênio. Não vai ter conversão de todo mundo. A Bíblia diz que não haverá conversão de todo mundo. A igreja não vai dar conta dessa missão.
Porque você pensa bem, se você for pensar em alcançado como cultura, olha, como é que quebra as muralhas do islamismo? Como é que quebra as muralhas do comunismo? A China está matando cristão igual mata galinha. O Sudão, a Nigéria, a Argélia estão matando cristão igual mata um animal. E você acha mesmo que haverá um dia em que o evangelho vai predominar? Já aconteceu no passado. A Ásia era cristianizada, a Turquia era cristianizada, o Irã, a antiga Pérsia, era cristianizada. Acabou. Já o evangelho está vindo de lá para cá. O tempo deles já passou, agora é o nosso. Então, gente, Jesus vai voltar a qualquer momento. Pastor, e onde que ele vai entrar? Pelo portal. Ele vai entrar pelo Oriente. E a Bíblia diz que todo olho verá. Jesus e os seus anjos, as suas miríades, eles vão entrar por esse portal, o mesmo portal que entrou a Bíblia, o mesmo portal que entrou a salvação, o mesmo portal que entrou o Espírito Santo e o chamado missionário. É esse portal que vai receber Jesus, ele vai vir do Oriente para o Ocidente. Então o Evangelho já alcançou o Ocidente, o Oriente já foi cristianizado, passou a vez dele. Agora, irmãos, só está faltando uma coisa: Jesus voltar. Ah, pastor, escatologicamente, a construção do templo. Aguarde, não vai 2 anos, o templo vai estar sendo consumado. Prepara, arruma tuas malas. Pastor, então posso arrumar a mala e deitar em berço esplêndido? Não, arruma a mala e vai trabalhar. Eu quero mudar, eu já falei isso aqui várias vezes. Agora não é graça e paz mais, não, é graça e pá. Vai trabalhar. Graça e pá, irmão. Nós estamos precisando de pá, não é de paz, não. Porque quem trabalha tem paz, não tem tempo para preocupar com nada. Quando você vê a pessoa preocupada demais com a vida dos outros, é porque está sobrando tempo. Amém? Deus abençoe. 45 minutos de pregação, queria ir mais, mas não posso. Vou orar com você. As crianças vão cantar? Sim? Vou orar com vocês, tá? Obrigado, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é maravilhoso. Nós entendemos a missão, é até os confins da terra. Chegaremos até lá, já estamos lá. Guarda cada missionário, cada missionária. Protege com a tua mão de poder, ilumina, santifica e renova. A tua mão é poderosa, grandiosa. O Senhor é a nossa força, o nosso escudo de salvação. Amém.